Bem-vindo ao canal Top 10. Hoje vamos descobrir 10 curiosidades incríveis e assustadoras sobre a história humana. Coisas que você não quer saber. Robô esquisito. Dizem que a tecnologia é o futuro. Prevê-se que o 5G salvará vidas e economias em todo o mundo e que a tecnologia de diagnóstico aprimorada na área da saúde reduzirá drasticamente o risco de mortes relacionadas ao câncer. E então temos os robôs. Alguns têm uma aparência muito básica, enquanto outros parecem tão humanos que você precisa olhar de perto para notar a expressão vazia em seus olhos sem vida. Em 2011, um jornalista da PBS entrevistou a um robô barbudo e parecido com um humano que foi modelado por Philip K. Dick. O jornalista fez ao robô a única pergunta para a qual todos aparentemente temem a resposta: os robôs dominarão o mundo? A resposta que o robô lhe deu é algo que provavelmente assombra o jornalista até hoje. Em sua voz monótona, ele disse: "Não se preocupe, mesmo que eu evolua para o exterminador do futuro, vou mantê-lo aquecido e seguro no meu zoológico de pessoas, onde poderei observá-lo para sempre." Sentido da perdição iminente. Experimentar a sensação avassaladora de que algo terrível está prestes a acontecer é comumente referido como ter uma sensação de destruição iminente. Os médicos levam essa experiência a sério porque pode indicar problemas de saúde mental, incluindo transtorno bipolar, ataque cardíaco, aneurisma ou convulsão. Para algumas pessoas, a ruína iminente vai além de apenas um sentimento assustador. Muitos experimentam a sensação de serem observados ou veem figuras inexplicáveis em sua visão periférica. E, às vezes, esses sintomas têm outra explicação. Por exemplo, em 2018, uma mulher foi encontrada hiperventilando e delirando depois de ver um fantasma no banheiro enquanto tomava banho. Logo depois, os paramédicos descobriram que um aquecedor de água a gás com defeito estava inundando sua casa com monóxido de carbono. História horrível. A história asteca é fascinante e horripilante. Os sacerdotes astecas cortavam ritualmente os peitos das vítimas e ofereciam seus corações ainda pulsantes aos deuses. Não tendo mais uso para os cadáveres, eles os jogavam pelos degraus do Templo Maior. Acredita-se que os astecas também praticavam canibalismo ritualístico. Dizem que eles sacrificavam até 20.000 pessoas todos os anos para impedir que os deuses acabassem com o mundo. Pior ainda, enquanto os astecas geralmente sacrificavam prisioneiros, eles também sacrificavam seus próprios filhos. Acreditando que os deuses precisavam das lágrimas das crianças para produzir chuva, eles torturavam seus próprios filhos e outros antes de matá-los para garantir que pudessem coletar o maior número possível de lágrimas. Guerra aterrorizante. Os anos de guerra do início do século XX foram sombrios, aterrorizantes e obscuros. E alguns dos países envolvidos fizeram o possível para tornar as coisas ainda piores. Em 2001, um tribunal de Tóquio ouviu um caso de que o exército japonês havia despejado pulgas infectadas com peste bubônica em uma cidade chinesa em 1940. Um bacteriologista que testemunhou o caso disse que havia sido estabelecido que pelo menos 109 pessoas morreram após um surto da doença. O mesmo aconteceu na peste em Ningbo em novembro e dezembro de 1940. As mortes ocorreram depois que os aviões japoneses lançaram pulgas e grãos sobre a cidade. E de alguma forma, isso nem é o pior. Algumas das pessoas infectadas com a peste bubônica relataram ouvir estranhos ruídos borbulhantes vindos de dentro de seus caroços negros em seus corpos. Berço de Judas. Dispositivos de tortura eram populares na história e usados para diferentes propósitos. Os torturadores gostavam especialmente de um dispositivo chamado Berço de Judas, que começou a ser utilizado durante o século XVI. O dispositivo foi moldado em uma pirâmide de madeira, e a vítima seria colocada no topo dessa pirâmide. Suas mãos e pés seriam amarrados, com os pés amarrados juntos para aumentar a dor sempre que a vítima tentasse mudar seu peso. A ponta da pirâmide era empurrada lentamente na vagina ou no ânus da vítima, e eles eram deixados desta isso por horas ou até dias. Às vezes, os torturadores adicionavam peso às pernas da vítima, o que resultava em uma dor excruciante, mas também em uma morte rápida. Ah, e eu mencionei que eles nunca lavavam o dispositivo? Pobre bebês. Os bebês também não tiveram o melhor momento da história.
Até a década de 1980, os médicos acreditavam que os recém-nascidos não sentiam dor, o que significava que os bebês não recebiam anestesia ou analgésicos durante procedimentos invasivos. Em vez disso, eles receberam relaxantes musculares para impedi-los de se movimentar durante esses procedimentos. Foi apenas em 1987 que as coisas começaram a mudar depois que as mães começaram a insistir que seus bebês podiam sentir dor e que deveriam receber anestesia e outras medidas de alívio da dor durante as operações. Parto doloroso. Durante o final do século XVIII, o parto ainda era uma experiência muito perigosa e poderia rapidamente se tornar mortal quando surgissem complicações. 2 médicos escoceses se encarregaram de tentar tornar a situação mais segura para mães e recém-nascidos e criaram uma ferramenta para isso. Uma motosserra. Sim, os médicos viram que tentar abrir espaço para o bebê com uma pequena faca demorava muito e era muito doloroso para a mãe. Então eles projetaram uma motosserra médica para acelerar o processo. Felizmente, era uma motosserra do tamanho de uma faca com dentes minúsculos e não a motosserra de filme de terror que estamos acostumados a ver. Escada faminta. Existem muitos casos de vítimas infelizes que foram sugadas e esmagadas por uma escada rolante. Em 2018, um vídeo de um homem sendo sugado por uma escada rolante na Turquia se tornou viral. Ele escapou com apenas ferimentos leves depois de ficar preso embaixo dos degraus por 1 hora. Ele foi resgatado em 10 minutos e sofreu apenas hematomas e inchaço. Em 2015, no entanto, uma mulher e seu filho estavam subindo uma escada rolante no Azeje Mall em Jinzhou quando um painel de metal na beira da escada rolante desabou. Os 2 foram sugados pela escada rolante, mas a mulher conseguiu empurrar o filho por uma brecha em direção a 2 funcionários do shopping que esperavam no topo do elevador. Demorou 4 horas para libertá-la, mas ela morreu antes que os socorristas pudessem tirá-la. Diferentes tipos de apetite. Em 2015, os funerários na Sibéria tiveram que obter os serviços de guardas armados para garantir sua segurança e a segurança da pessoa falecida que estavam enterrando durante o funeral. Isso aconteceu depois que ursos famintos começaram a profanar o cemitério local em Komsomolsk-on-Amur em busca de comida, mas encontraram cadáveres em vez disso. Os ursos invadiram vários túmulos e consumiram alguns dos restos humanos. Acredita-se que os ursos estavam em falta de sua dieta padrão de cogumelos e bagas e começaram a comer restos humanos porque estavam morrendo de fome. No entanto, nem todos estavam convencidos de que esse era o caso. Alguns acreditavam que a tradição russa de deixar comida em túmulos foi o que atraiu os ursos em primeiro lugar. Foi até sugerido que um urso havia aprendido a abrir um caixão e ensinado a habilidade a outros ursos. Um brilho maçante. Após a primeira execução pública via guilhotina, as pessoas começaram a vaiar porque esperavam algumas horas de entretenimento, mas, em vez disso, tudo acabou em poucos segundos. Os nazistas também eram grandes fãs da guilhotina e assassinaram mais de 16 mil pessoas decapitando-as. Eles também enviavam ossos para as famílias dos executados. Disse que quando a cabeça de uma vítima caía no cesto, os olhos e os lábios se moviam por alguns segundos antes de ficarem imóveis. Isso porque leva cerca de 7 segundos antes que o cérebro pare de funcionar depois que uma pessoa é decapitada. A coisa mais horrível, no entanto, é quando a lâmina fica cega ou se o carrasco é inexperiente. Nesse caso, a lâmina desce várias vezes, causando intensa agonia à vítima antes de morrer. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre descobrir novos vídeos que irão te surpreender.